Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a religião cristã, o cristianismo, né? Mas especificamente sobre um assunto um pouquinho polêmico, mas eu gostaria de falar sobre 3 teorias dentro desse assunto, que é o assunto sobre a divindade de Jesus, né? E sobre Deus também. O fato de alguns acreditarem que Deus é trino e uno, enfim, por aqui você já entende de que eu vou falar. Resumidamente, de forma bem superficial, né, sem querer aprofundar muito o assunto, mas apenas com um certo esclarecimento, quando fala-se de a pessoa de Cristo no cristianismo, né, seja ele católico, ortodoxo, não ortodoxo, protestante e todas as suas vertentes, a gente vai entender que existem 3 teorias. A primeira teoria é a teoria chamada doutrina da unicidade. A segunda é a doutrina do dualismo. E a terceira, que é a doutrina da trindade. Não vou ficar aqui me apegando a quem criou a cada teoria, nem quando foi, porque isso daí é uma coisa para você estudar, fazer uma faculdade de história das religiões, ou cristianismo, enfim. Não é meu intuito fazer isso aqui. Eu quero apenas esclarecer que existem essas 3 teorias, basicamente falando, porque quando, por exemplo, se você que pertence a uma religião cristã, ou uma de suas vertentes, evangélico, pentecostal, enfim, cristão, protestante, né? Então você vai dar uma aula sobre o assunto, de repente nem você mesmo saberia e poderia cometer o equívoco de falar de uma teoria dentro de outra. Exemplo, a pessoa que crê na Trindade, então ele deve falar de todo o aspecto doutrinário trinitariano. E se ele está dando uma palestra, uma aula, está dando um estudo lá na sua congregação, enfim, ele deve pegar do início e até o fim falando dentro desse ponto de vista doutrinário. Se ele é dualista, então que ele faça a mesma coisa. Se ele é unicista, que ele faça a mesma coisa. Mas, infelizmente, pode ocorrer diferente. De repente, você é trinitariano ou dualista e, no meio da sua palestra, você acabar inserindo dentro da sua fala conceitos que são da outra vertente, né? E isso não deve ocorrer. Espero que você esteja entendendo. Muito bem, basicamente, só para você ter uma noção que vai servir de gatilho ou de impulso para você estudar a fundo as 3 teorias, eu quero te dizer o seguinte, que a teoria unicista acredita que Jesus é Deus desde o princípio, ele é Pai, ele é Criador, ele estava antes da criação de qualquer coisa que possa existir, independente se a nossa mente pode ou não, tem ou não capacidade para captar a existência dessas coisas, né, como, por exemplo, o mundo metafísico, enfim. Mas que Jesus, ele é a causa criadora, né, e se baseiam lá em João, capítulo 1, o Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1, que está escrito que no princípio era o Verbo era Deus, estava com Deus, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Enfim, então a teoria unicista acredita que Jesus é a causa criadora antes que houvesse manifestação humana, criação humana, enfim, antes que houvesse até criação de anjos, ele é a causa criadora. Assim sendo, quando o Messias é gerado no ventre de Maria, né, então ele se sintetiza como Deus, como o ser supremo, criador de todas as coisas, ele se sintetiza e vai para o ventre da mulher, para ali ser gerado em forma humana, e nasce
um Deus, uma criança que é um bebê Deus. Essa é a visão unicista. Então, em todo momento, Jesus é Deus, independente se é antes dele se manifestar como homem, né, nascendo do ventre de Maria ou não, ele é Deus. Eles não consideram frases como Pai, passa de mim esse cálice, por que me desamparaste, eles não consideram nada disso. E eu também não estou dizendo que está certo ou errado, entenda. Estou apenas passando a informação da visão doutrinária peculiar desse grupo, ok? Então, é isso. Jesus é Deus antes, durante a gestação e nascimento, e cresce, e se torna homem, e sofre, e faz curas ali. Ele é 100% Deus, mesmo estando em corpo físico. Até dizem que enquanto ele nasce, a partir daí ele é Deus, homem, homem, Deus ao mesmo tempo, não tem nenhuma diferença. Ele está ali em corpo físico, mas ele é 100% Deus. Aí morre, ressuscita, enfim. Essa é a visão unicista. A visão trinitariana, aí você já deve ter tomado um susto e pensado, Gilberto, você já vai pular para o trinitariano, esqueceu do dualista? Não, dualista eu quero falar por último. Fiz de propósito. Então, a visão trinitariana é a visão mais difundida, mais conhecida, mais propagada e mais defendida e aceita no meio dos cristãos, de que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são três, mas são um ao mesmo tempo. Aí, dentro desta visão trinitariana, tem um grupo que diz que é o mesmo Deus, porém que se manifesta de forma diferente. Está muito próximo do unicistas, né? Mas acreditam que são três manifestações do mesmo Deus. Ou outros, os mais ortodoxos nessa crença, acreditam que não. Deus Pai é um, Deus Filho, Jesus é outro, e o Deus Espírito Santo é outro. São três pessoas. E é bom entender, queridos, que a palavra pessoa define um ser único, individual, um indivíduo, né? Então, quando eles dizem que são três pessoas, está dizendo que cada um deles são seres individuais. Inclusive a teologia que defende isso fala que cada um deles tem as suas vontades, mas estão todas em sintonia e sincronizadas. E eles usam como texto base alguns versículos bíblicos do Novo Testamento, principalmente algumas falas de Jesus, quando ele diz assim, eu e o Pai somos um. Aí depois, quando ele promete enviar o Espírito Santo, né, dentro desse contexto aí, doutrinário, aí ele diz que enviarei outro Consolador, ou seja, alguém que virá para fazer aquilo que eu faria se estivesse com vocês em corpo físico, mas como ele haveria de voltar para a eternidade, ele enviaria um que seria invisível, mas que seria o Consolador e faria as mesmas coisas que ele, ali presente, junto com seus discípulos, estava fazendo. Então, essa é a visão trinitariana. Esse grupo desconsidera o momento em que o próprio Jesus fala para a mulher samaritana, no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, se não me falha a memória, quando o próprio Jesus fala para ela assim, Deus é Espírito. Bom, se Deus é Espírito, fica difícil para mim imaginar Deus, o Pai, né, o Criador, a causa de todas as causas, é Espírito. Aí o Filho é Deus também, mas em corpo físico, porque nasceu do ventre de mulher, e é chamado Filho do Homem, e é chamado por Paulo como o segundo Adão. E um outro Espírito, chamado Espírito Santo. Então, no céu tem três deuses, dois são espírito e um é carne. Bom, no meu ponto de vista, não encaixa, mas também não estou dizendo que estão certos ou estão errados, eu estou apenas falando dessa teoria, desse cunho doutrinário, trinitariano, e já também mostrando que a minha mente não consegue absorver isso. Né? Desculpa, de repente não deveria nem fazer isso, mas eu vejo certa dificuldade em ver.
3 deuses, sendo que 2 são espíritos e 1 é carne. Enfim, agora, vamos lá. A visão dualista, o cunho doutrinário dualista, os que acreditam que Deus, o Pai, é espírito, como disse Yeshua, como disse Jesus lá para a mulher samaritana. Sendo ele espírito, ele não tem forma, não tem altura, largura nem profundidade, não tem cor, não tem... Ele é a causa criadora. Porém, fez com que esse Messias nascesse no ventre de Maria de uma forma milagrosa, né, que sem ela ter contato com o homem. Então ele, como diz as Escrituras, o livro do profeta Isaías, o próprio arcanjo, quando aparece para a mulher, fala: a sombra do Altíssimo repousará sobre ti, e você dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, a visão dualista, né, se baseia nesses textos que eu já estou mostrando aqui, e acredita nisso. Então, o Deus criador, né, a causa criadora, por assim dizer, faz com que Maria gere um filho sem intervenção humana. Esse filho nasce, mas ele é ser humano. Porque Paulo explica isso dizendo que por um homem entrou o pecado, que foi Adão. E por um homem também entra a salvação. Por que Paulo está dizendo isso? Porque é injusto o homem fazer algo e Deus ter que ir lá para consertar. Exemplo, segundo, né, o conceito cristão, bíblico, Deus criou Adão e deu a ele o cetro de regência desse governo, do governo dessa dimensão de vida. Quando ele perde, por assim dizer, para o inimigo, quem tem que ir lá pegar de volta? Quem tem que ir lá reconquistar e trazer de volta? É o homem, não é Deus. Até porque se Deus lutar com quem quer que seja, é uma luta desigual, é injusta. E também no momento em que Deus está conversando com Adão e com Eva lá no Éden, o que ele diz? Do ventre da mulher nascerá um que trará de volta o reino, reconquistará o reino e trará de volta o cetro da regência e tal, enfim. Então, os dualistas acreditam que isso ocorre e todo o processo antropológico, histórico da humanidade vai ocorrendo para que isso aconteça. Né? E o povo de Israel, que é o povo da Bíblia, consegue enxergar a figura do Messias em vários homens que passaram no meio do povo. Moisés foi um Messias, foi um ungido, um Mashiach, como se diz a palavra ungido, em hebraico é Mashiach. E Moisés foi um Mashiach, Sansão foi um Mashiach, enfim, até que chegou o tempo do qual o próprio arcanjo vem até a Maria e fala com ela, e tendo ela gerado, e a visão dualista acredita que ele nasce 100% homem, mas 100% homem. No entanto, ele é homem, mas ele tem sobre ele, assim como Maria recebeu sobre ela a sombra do Altíssimo para que ocorresse um milagre no ventre dela, ele também tem sobre ele o que está escrito em Isaías capítulo 11. Ele tem o Espírito do Senhor. E todas as suas manifestações, que é do Espírito do Senhor, sobre a vida dele, em plenitude. Diferente de todo e qualquer outro ser humano que tenha nascido, tanto em qualquer nação que seja, também como no meio de Israel, do povo de Israel. Este é diferente por isso, porque se cumpre nele Isaías capítulo 11. E também quando ele está na sinagoga em Cafarnaum, que ele abre o rolo para ler, ele lê um texto do profeta Isaías falando sobre as ações do Messias. E ele termina de ler e diz: hoje essa palavra se cumpriu. E quem estava ali, um grande número dos que estavam ali se revoltaram, porque disseram: ele está dizendo que ele é o Messias, né? Eu vim para trazer libertação, libertar o cativo e tal, né? E quando ele fala que ele é o Messias, porque se cumpriu aquela palavra na vida dele, enfim. Então, ele, como homem, ele tem sobre si uma manifestação do Ruach HaKodesh, que é em hebraico a palavra, essa nomenclatura Ruach HaKodesh, Espírito o Santo, que é usado no hebraico
no Antigo Testamento para apontar para o eterno Deus de Israel, né, o Criador, a causa de todas as causas. Então, ele está dizendo, o profeta Isaías diz, ele lê, que o Ruach HaKodesh, ou seja, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, faz repousar sobre ele virtudes plenas, né? E ele continua 100% homem. Muito bem, a visão dualista ainda defende, né, claro, a ideia de que Jesus foi 100% homem, nada divino, enquanto ele, até antes dele morrer, ele foi 100% homem, nada divino. Ele tinha virtudes do Ruach HaKodesh, muitos preferem dizer unção, mas a palavra unção também é muito mal definida entre os pentecostais, principalmente, mas para esclarecer um pouquinho, a palavra unção, o conceito de unção bíblico, né, judaico, é capacidade sobrenatural. Então ele realmente foi ungido, e ele, quando lê o livro do profeta Isaías, ele fala, né, porque estava escrito lá e ele leu, porque eu fui ungido para trazer libertação, para libertar os cativos e tal, eu fui ungido. Bom, se ele foi ungido, então significa que ele não é Deus. Eu estou falando aqui da visão dualista, né? Não sendo ele Deus, mas tendo em si uma manifestação sobrenatural do Ruach HaKodesh, virtudes que elevam a sua capacidade a um nível que nenhum outro ser humano teve antes dele, em Israel, então ele consegue fazer muitas coisas, como multiplicar o pão, o peixe, andar sobre as águas e tal, trazer a pessoa que morreu à vida novamente. Porém, no momento de sua morte, ele morre, né? E se eu disser que ele é Deus, Deus não morre. Ninguém pode matar Deus. Então ele tem que ser 100% homem, porque ele precisa reconquistar. E ele só vai reconquistar o cetro que Adão perdeu se ele viver uma vida humana 100% íntegra. Porque somente isso daria para ele a capacidade de vencer a morte, que foi o que aconteceu, claro, segundo o contexto histórico cristão. Então, para resumir e você entender, depois você pesquisa mais, estudar sobre o assunto, vai estudar mais, né? Para resumir, ele morre como homem, mas quando os apóstolos dizem que Deus o ressuscitou dos mortos, aí em seguida Paulo diz que aí Deus dá a ele a plenitude da divindade. Então ele se torna divino agora, ao ser ressuscitado. Por quê? Porque ele vence a morte, mas é Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, a quem o próprio Jesus chama de pai o tempo todo, traz ele dos mortos e dá para ele, né, o poder para vencer a morte. E depois ele aparece para João na ilha de Patmos e fala sobre isso, dizendo para João que ele tem a chave do inferno, a chave da morte, a chave você sabe que é segredo, né, enfim. Então, a partir da ressurreição, ele ressurge já com o corpo glorificado, que o próprio Criador dá, né, esse poder a ele, e dá também o nome sobre todos os nomes, dá a ele a plenitude da divindade, e agora ele tem o cetro novamente, e ele resgata isso, e somente ele pode salvar a todo aquele que nele crê, porque ele venceu o inferno e a morte. Ele passou pela humanidade de forma íntegra, morreu, mas aí ele recebe força para ressurgir, e todos os apóstolos dizem com as mesmas palavras, pois Deus o ressuscitou dos mortos. Não foi ele que se ressuscitou, foi o Eterno, como diz na linguagem judaica, foi o Criador, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que trouxe ele de volta, né? Porque ele venceu, enquanto homem, todas as barreiras. Eu estava esquecendo, mas eu não posso esquecer, me lembrei agora. No momento da tentação no deserto, pensa comigo, quem foi tentado lá, o homem ou Deus? Por Satanás. Visto que a própria Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então, os dualistas defendem também essa ideia, de que este momento é uma prova mais específica e contundente de que ele é 100% homem até a crucificação, né? Porque ali, na hora da tentação, seria uma coisa sem nexo, né? O inimigo e tentar Deus. Não existe lógica. O inimigo vai lá para tentá-lo porque tem que descobrir se ele é o Messias.
Mas o Messias não é Deus, o Messias é um ungido. Ungido é alguém que tem uma capacidade sobrenatural que outros homens não tiveram, ou alguém da sua geração não teve, no seu tempo histórico, mas tratando-se de Jesus, ninguém, desde Abraão até nos dias dele, desde Adão até nos dias dele, ninguém teve o que ele teve. Essa unção sobrenatural, esse poder, tal, enfim, mas ele não é Deus. Por isso que o inimigo vai lá para tentá-lo. E não só para descobrir que ele é Messias, mas para tentar derrubar ele, porque derrubou Adão no Éden, porque não derrubaria ele. Só que ele veio para poder se tornar o segundo Adão. Ele tinha que passar por isso como ser humano, vencer as tentações, as ofertas do maligno, do inimigo, no caso, para ele conseguir depois chegar até o momento da morte e vencer também a morte. Tá ok? Então é isso daí, gente. Agradeço por vocês assistirem os nossos vídeos aqui no nosso canal. Peço que você nos ajude, deixe o seu like, deixa comentários também, né? E ajude a divulgar o nosso canal. Inscreva-se no canal. Ok? Grande abraço a todos.